Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é da velha e boa madrugada como eu. Então, estamos aqui de volta na nossa aula 1 do mês de outubro. Continuamos com as nossas aulas virtuais, aulas remotas, devido motivo, causa, razão e circunstância, todo mundo sabe. Então não é nenhuma novidade para ninguém. Neste mês de outubro de 2020, nós vamos estudar, entender, aprender, interiorizar o capítulo 12 da página 217. Capítulo 12, página 217. Formações políticas africanas. O que a gente vai estudar nas formações políticas africanas? Então, é responsabilidade da educação brasileira difundir, valorizar, mostrar, evidenciar as matrizes culturais brasileiras. Então, neste objetivo e com esta função, nós vamos aprender sobre as formações políticas dos reinos africanos, aqueles povos que vieram para o Brasil, como todos nós sabemos. Logo aí na página 217, nós estamos vendo um grande número de obras de artes africanas. Por que isso é importante? Porque vai mostrar essas obras como um elemento valoroso, cultural da África. Porque até então a gente observa uma falta de conhecimento e, portanto, um certo tipo de preconceito quanto ao estudo da cultura africana. Entendido? Sendo assim, antes que a gente entre no conteúdo propriamente dito, que você pegue o seu livro, que você abra, não se esqueça, na página 217, para acompanhar essa nossa aula, a gente precisa lembrar vocês de certos compromissos com o ensino remoto. Então, devem vocês que acompanham as aulas continuarem com esse comprometimento, respondendo às atividades, observando os fóruns, fazendo perguntas. Então isso é valoroso e isso tem que ser enaltecido e elogiado. Nós não vamos dar destaque para esses elementos, para essas pessoas, para esses alunos que não estão ainda vendo a importância de manter o hábito e dando continuidade a esse estudo. Lembrar vocês que se encontra muitas notícias sobre o retorno das aulas, sobre o não retorno das aulas. Mas não se esqueçam, se as aulas retornarem, elas não vão retornar para vocês, só para os alunos do terceiro ano. Então, não se preocupem com isso. Não irá retornar para vocês. Se retornar, será somente para as turmas do terceiro ano. E queria chamar a atenção de vocês agora para as notas de vocês. Vocês sabem que é muito difícil para nós, professores, para mim, avaliar o rendimento e o desempenho de vocês. Então, eu queria que vocês observassem que a nota, aquela que vai na ficha, que está lá no papel, na maioria das vezes, ela não é condizente, ela não corresponde ao esforço ou não corresponde ao desinteresse do aluno. É uma normativa, nós temos que seguir. Então, quando você observar a sua nota na ficha de nota, você tem que entender que devido a essa distância, devido à falta desse nosso convívio, não tem como avaliar vocês
somente pelos trabalhos que vocês mandam e pelas respostas que vocês colocam lá na avaliação digital. Então, é uma avaliação, ela tem que ser colocada uma nota, a nota está sendo colocada, às vezes ela é maior do que o seu esforço, às vezes ela é menor do que o seu esforço, mas ela tem que estar presente, certo? Sendo assim, agora que você observou os informes, agora que você prestou atenção na forma como é lidado e como se coloca essas notas de vocês no papel propriamente dito, vamos então para o nosso conteúdo do mês de outubro. É só um capítulo, porém é um capítulo muito extenso, que começa na página 217, como vocês observaram. Está todo mundo aí com o livro na mão, na mesa, na cama, debaixo do pé de manga, debaixo do pé de caju. Não importa. O importante é que você esteja acompanhando. Formações políticas africanas. Você já pode ir passando para a página 218. Então, a formação política africana, ela se dá através de dois tempos. O primeiro tempo era o tempo em que os europeus conheciam só aquela parte de cima, a parte que fica próximo ao mar Mediterrâneo. Toda a parte de baixo, a parte sul do continente, que fica debaixo da visão do mapa de vocês, do deserto do Saara, ela é conhecida como terra incógnita. Por que terra incógnita? O que é uma incógnita? Quando você faz seu trabalho, sua atividade matemática, é aquilo que você não conhece, é aquilo que você não sabe. Então toda essa parte sul, abaixo do deserto do Saara, ela é chamada de África subsaariana. E todo esse desconhecimento europeu, toda essa falta de informações, ela vai levar a formação de várias teorias racistas no século XVIII. Essas teorias racistas criadas pelos europeus pela falta de informação e de conhecimento vão gerar vários estereótipos, vários modelos que vão dar luz, vão dar gênese aos preconceitos, esses preconceitos que nós ainda hoje somos vítima ou nós praticamos os preconceitos. Vão chamá-los de povos sem cultura, povos sem história, porque eles não têm uma língua própria, eles falam através de dialetos. Então tudo isso leva a essa formação de estereótipos e de preconceitos. Então é neste sentido que a educação brasileira, que a escola brasileira, ela precisa mostrar, precisa levar ao conhecimento de vocês que a África, ela é rica, ela tem um vasto conhecimento, ela tem uma história fantástica e grandiosa. E levando esse conhecimento até vocês, vai possibilitar essa mudança de visão, essa mudança de opinião, ao fim, propriamente dito, dos preconceitos existentes na nossa sociedade. Assim, na página 218, nós vamos ver as fontes da história africana, os elementos que possibilitam, então, nós contarmos essa história para vocês, o livro de vocês, e eu, como professor que intermedia esse conhecimento chegar até vocês. Fontes históricas, nós estudamos lá em fevereiro, mas nós já sabemos o que é aquilo que leva e que busca e que traz o conhecimento da história. Na história africana, conhecer a história da África subsaariana, existem 4 tipos de fontes. A fonte número 1 são as fontes propriamente escritas da África, que elas são roteiros de viagens, crônicas,
textos enciclopédicos, escritos individuais. Então, tudo aquilo que é escrito pelos próprios africanos. Existem a fonte 2, que é as fontes escritas árabes. As fontes escritas árabes são aquelas fontes que foram criadas propriamente dito por um viajante, um árabe muçulmano chamado de Ibn Battuta. Então ele viajou pelo Império do Mar, atravessou o deserto do Saara, e tudo isso ele fez crônicas. E essas crônicas servem de fonte para contar também um pouco da história dos povos da África subsaariana. Depois nós temos as fontes orais. Essas fontes orais, que são os anciões, aquelas pessoas mais velhas que vão passando conhecimento, vão passando cultura de geração em geração. Esses poemas, pode ser música, pode ser os poemas, pode ser conhecimento. E o quarto tipo de fonte são as fontes orais, arqueológicas. São aquelas fontes que são resgatadas através das escavações arqueológicas. Então, é dessa maneira, é através desses 4 tipos de fontes que nós estamos aqui tentando elucidar, jogar luz à história da África subsaariana, para por meio delas e por meio desses relatos nós possamos acabar com esse preconceito, acabar com esses modelos, esses estereótipos, dizer que africano não tem cultura, que não tem conhecimento, que são povos atrasados. Aí na página 218 a gente observa até mesmo uma pintura rupestre lá no território da África subsaariana, certo? Agora, página 219, África, os aspectos físicos da África. O que são os aspectos físicos da África? É aquilo, a geografia africana. Aí nós estamos vendo África, vegetação. Observe o mapa, ele está dividido por cores, e essas cores representam a sua vegetação. O verde mais forte é a floresta, o verdinho mais desbotado são as savanas, o laranja a estepe, o roxo, vegetação mediterrânea, que ela fica próxima do mar Mediterrâneo, amarelo, deserto, e o rosa, oásis. Então, essa é a composição vegetal da África. Observe que a maior parte é de deserto, lá o deserto do Saara, e das savanas africanas. Aquela vegetação parece com a caatinga para nós aqui, um pouco parecida, certo? Dá para você fazer um pouco dessa semelhança. E os seus limites. A oeste é todo o Oceano Atlântico, a leste o Mar Vermelho. Ela é toda atravessada pelo rio Nilo. Lembrem lá quando nós estudamos o rio Nilo lá no Egito. No sul a gente encontra lá Sahel, península, o deserto do Sahel, onde tem as savanas, o cerrado, e a ocupação é uma ocupação muito antiga nessa região do Sahel. Vamos agora dar uma ênfase para a gente falar sobre o deserto do Saara propriamente dito. O deserto do Saara, parte amarela ali, que divide a África em norte e sul. A África norte, que era conhecida pelos europeus, e a África sul, que é a África subsaariana, a África, a terra incógnita. Lembrem disso. O deserto do Saara, então, ele era habitado por povos nômades. Para habitar o deserto, povos nômades, porque eles têm que ficar se deslocando de tempos em tempos em busca de melhores condições de vida. Esses povos nômades, eles tinham um nome específico. Eles eram chamados de berberes. Também eram
a maior parte dos berberes também eram conhecidos como azanegues e os tauregues. Esses três povos eles controlavam as rotas comerciais que passavam pelo deserto do Saara. E também controlavam os oásis existentes nessa região. Lembrem dos oásis que nós falamos lá sobre o desertos árabes, lá na formação do islamismo, capítulo passado. Já na parte sul do deserto, viviam os povos negros, aqueles povos da pele escuras. Genericamente, por que genericamente? Porque eles eram chamados todos, independente do local, da etnia, de povos sudaneses. Os mais conhecidos eram os bambás, os fulas e os mandigas, entre outros, mas esses eram os três mais importantes. As áreas habitadas por esses povos nômades da pele escura era chamado de Sudão. Por isso quem habita o Sudão é sudaneses. Quem habita a Polônia, polonês, certo? E Sudão, na língua árabe, quer dizer terra de negros. Terra de negros. Então, por que recebeu esse nome? Os árabes chamaram essa região de Sudão porque era uma região que era habitada por povos da pele negra. Lá encontram-se dois grandes rios do continente africano, o rio Senegal e o rio Níger. Todo mundo sabe a importância da formação de cidades, da conservação populacional de um povo em uma região com os rios. Lá você usa o rio para irrigação, para as atividades do dia a dia, para a sobrevivência em si. E o comércio no Saara, o comércio pelo Saara. Nós já vimos que o Saara ele dividia a África, então existia um comércio, a troca de mercadorias. Então lá existia uma grande e uma intensa troca entre a parte do norte e a parte do sul. E essa troca era grande parte de ouro e sal por escravizados. Então eles trocavam o ouro, trocavam o sal por pessoas, por gente que se tornavam escravos. Aí a gente observa que a escravidão era o elemento presente na cultura africana. Não foi o europeu que inventou a escravidão. O europeu apenas intensificou e comercializou mais, de forma mais violenta. Então tudo isso acontecia e foi muito mais diversificado após a implementação do camelo no século IV. Por quê? Porque com o camelo eles puderam levar e trazer mercadorias de regiões ainda mais distantes. Certo? Aí a gente observa que vamos dar destaque para o deserto do Saara. O deserto do Saara, a princípio, nós percebemos que parece que ele dividia a África em duas, a África subsaariana e a África do Norte. Mas não, ao invés deles ter servido como uma forma de dividir, ele serviu como uma ponte, uma ligação entre essas duas Áfricas. Aquela África conhecida pelo europeu, próxima ao mar Mediterrâneo, e essa África dos povos negros, a África do Sudão. A África do Sudão. Então é importante observarmos isso. O deserto do Saara, que dividia, ele
ele não era uma barreira, ele não foi um entrave. Na verdade, ele foi uma ponte que vai ligar essas duas culturas, esses dois elementos, que vai interar esses povos de diferentes etnias, com visão diferente, com culturas diferentes, certo? Virem a página 220. Na página 220 de vocês, a gente tem uma atividade para refletir. Nessa atividade são letra A, B, C, D e E, que a gente vai responder agora. E ela tem um mapinha do lado. Então você pega o seu caderno de história que está aí do seu lado. Aí você vai copiar essa atividade no seu caderno. Você coloca atividade para refletir, página 220. Aí você vai copiar essa atividade. Vamos lá. Pegue o caderno aí. Vou dar um minutinho para você enquanto você tomar água. Aí vamos lá. Observe o mapa com atenção. Mapa do comércio transsaariano do século X. Olha aí, século X, 1900, a partir de 901. Qual o assunto do mapa? Qual o assunto do mapa? Letra A. Salta 2 linhas. Que outras informações importantes o mapa nos fornece? Então, além dele falar sobre o comércio, qual é a outra informação importante que ele nos oferece? Ele pode informar. O mapa tem sempre o clima, a vegetação, os limites, certo? Salte 3 linhas para responder essa questão. Letra C. Como essas informações estão representadas? Elas estão representadas em forma de texto, em forma de números, em forma de cores, de linhas. Então, você salta 2 linhas para responder a letra C. Letra D. A que tempo o mapa se refere? Qual tempo cronológico? Qual o tempo do calendário, da hora? Qual o tempo? A hora que ele foi? Não é a hora, é o ano, o século. Até falei no início da nossa exposição. Qual o ano em que ele é representado? E a letra E